Olá, meus irmãos, bom tê-los aí do outro lado dessa tela, acompanhando-nos aqui no canal do YouTube. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com todos, compartilhar das Sagradas Escrituras. E nessa matéria que é muito importante, que é escatologia, aqui os irmãos do nível avançado. E para mim é muito prazeroso, visto que eu penso que numa sala de aula, o maior beneficiado é o professor. O professor é necessário que ele busque mais, digamos, leia mais, estude mais, para que ele possa passar esses alunos, passar a sua sala de aula. E pelo fato dele ter que buscar mais, aprender mais, ele vai ser o primeiro, digamos, beneficiado na relação aluno-professor. Então, portanto, vamos, nesses momentos, desses 3 vídeos sequenciais, coisa curta, só 15 minutos, falar sobre escatologia. Lembrando, evidentemente, eu tenho que deixar claro isso aqui para vocês, é sumamente impossível você fechar a matéria nesses poucos vídeos, é evidente. Não tenho essa pretensão, até seria soberba da minha parte em dizer para vocês, olha, esgotamos a matéria e não tem mais nada a estudar. Eu poderia deixar 1000 vídeos aqui de escatologia, que ainda eu teria que ser honesto em dizer a todos o seguinte: continue buscando, continue estudando, visto que a matéria é muito vasta. E em teologia, eu vou usar aqui um termo, gostaria que vocês me entendessem. A escatologia é uma doutrina aberta. Uma doutrina aberta, não é a doutrina fechada, não é um ensinamento fechado dizendo, olha, ele já está concluído esse ensinamento e é isso, esse ponto é isso, não tem mais outra alternativa e assim sucessivamente. Não. Aquele que se apresenta dizendo que a doutrina escatológica ou a escatologia bíblica que seja uma doutrina fechada, já concluída, o teólogo fulano de tal já concluiu essa matéria, já fechou, não tem mais nada a acrescentar, não tem mais nada a dizer. Irmãos, isso é no campo da soberba, campo da arrogância. É uma doutrina aberta e eu posso até dizer aqui que as peças no tabuleiro escatológico, elas estão movendo toda hora. Vocês lembram? Tinha uma febre lá nos anos 80, que toda hora que um papa lá assumia, um presidente americano assumia a cadeira lá na Casa Branca dos Estados Unidos da América, sempre se dizia, olha, esse daí vai ser o próximo, esse é o candidato a ser o anticristo, e assim por diante. Acusaram tantos papas ao longo da história e tal, governantes, déspotas, sendo esse a bola da vez, esse vai ser o anticristo atual, né? E por aí vai, sucessivamente. Então, só nesse sentido desse campo da especulação, no que tange respeito à escatologia, já é uma prova cabal de que existe sim uma doutrina que é uma doutrina aberta, que nesse tabuleiro escatológico, como eu falei para vocês, as peças elas se movem toda hora, todo momento, toda hora e todo instante tem um acontecimento específico que a gente caracteriza como sendo argumentos escatológicos. Então, evidentemente, não posso fugir também à responsabilidade de dizer que sim, claro, teve personagens ao longo da história, governantes e assim por diante, que tiveram características do anticristo, características do falso profeta e assim por diante. Visto que João, o apóstolo, autor do Apocalipse, o João que tem uma parte muito importante no campo da escatologia devido aos seus escritos escatológicos, o livro do Apocalipse que eu cito agora, do capítulo 1 até o capítulo 22, os seus 404 versículos que compõem este livro dividido em 7 cartas, que é o caso, ele traz uma contribuição muito grande acerca de como seriam as características do anticristo na sua primeira epístola, que ele diz que aquele que viesse e negasse que Jesus esteve em carne aqui, ele estaria imbuído, estaria inspirado pelo espírito do anticristo. Então essa ideia de anticristo é dito desde a época joanina, desde a época de João, nas suas cartas,
Aí quando ele escreve Apocalipse, capítulo 6, por exemplo, é uma figura do anticristo ali montado num cavalo branco. O capítulo de número 13 do Apocalipse, a besta que sobe do mar, é uma figura do anticristo. A besta que sobe da terra é uma figura do falso profeta. Então essa historicidade, esta indicação, esses argumentos teológicos, bíblicos, argumentos capitulares, argumentos versiculares, eles existem há muito tempo, há muitos anos que eles existem, tá? Até no período intertestamentário, é quando fecha o livro do profeta Malaquias, tá? E chega até o primeiro profeta do Novo Testamento, que é o profeta João Batista, ok? Esse período é chamado de período interbíblico ou período intertestamentário. Então, a questão bíblica a gente pode dividir em 3 etapas, senhores. Período veterotestamentário, o período intertestamentário e o período neotestamentário. E no período intertestamentário vai aparecer um personagem chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele aparece também com características do anticristo e assim sucessivamente. Então, a prova disso que no campo escatológico, essa doutrina é chamada escatologia, é uma doutrina aberta, tá certo? Não podemos fechar muitos assuntos acerca do que ocorre no campo escatológico para evitar até discussões desnecessárias. Um quer ser dono da verdade, o outro, não, a verdade é essa, eu que estou correto, você que está errado, e por aí vai. Lembrando um fato importante aqui para todos vocês. A palavra escatologia, ela não aparece na Bíblia, tá? Assim como a palavra trindade também não aparece na Bíblia, e nós cremos na existência de uma trindade, evidentemente, quando a gente se olha a Bíblia com um olhar sistemático. A Bíblia deve ser olhada e estudada de maneira sistemática. O que é estudar a Bíblia de maneira sistemática? Você vai ligando ponto a ponto a Escritura. Você não vai pegar ali um texto isolado, um texto, digamos, sem nenhuma explicação na própria Bíblia, tá? E você tem que ter o seguinte posicionamento, desculpe. A maior regra da hermenêutica é que a Bíblia, ela precisa explicar a própria Bíblia, tá certo? A Bíblia não pode se contradizer, ou seja, Paulo não pode dizer uma coisa e ser desmentido pelo Pedro. Jesus não pode dizer algo e um dos apóstolos, não, Jesus estava incorreto, Jesus não estava certo. Não, nós entendemos a Escritura a partir daquilo que Jesus Cristo falou, ok? E a partir daquilo que Jesus falou, e você sabe muito bem que Jesus usa muitos argumentos do Antigo Testamento para fundamentar as suas próprias palavras. Vocês se compreenderam dessa forma? Então Jesus, ele era uma figura, me permita aqui o termo, de argumentos profundamente hermenêuticos. Hermenêuticos em que sentido? Ele jamais contradiz a Escritura, porque Jesus, ele é o inspirador da Escritura, tá? Ele sendo Deus, ele sendo Senhor, ele sendo, digamos, um componente da Trindade, ele é o inspirador da Escritura, então jamais vai contradizê-la. Então, nesse sentido, a doutrina escatológica, a palavra escatologia, melhor dizendo, não aparece na Bíblia, mas é evidente, senhores, os acontecimentos dos últimos dias, que é o termo escatologia, eles estão na Bíblia toda. Aí você pega o termo escatologia, né? 2 termos gregos, eschatos e logia. Eschatos quer dizer últimos tempos, últimos instantes, últimas coisas. Por isso que logia, que é estudo, escatologia, você encontra a seguinte argumentação: estudo sobre as últimas coisas, estudo sobre as últimas eras, os últimos momentos da lide de Deus assim nesse planeta. E quando a gente fala de escatologia, eu já citei aqui o Apocalipse, evidentemente, você já percebeu que sempre vai remeter na nossa mente só o Apocalipse? Não, o livro do Apocalipse é o único que vai falar dos últimos dias ou de escatologia. É evidente que Apocalipse fala de escatologia. Claro que fala. Lembrando que Apocalipse é uma palavra grega também, apokalupsis, que significa revelação.
E vou mais além até. Apocalipse significa tirar o véu. Significa o quê? Descortinamento. Então é evidente, senhores, não é só o Apocalipse que fala de escatologia. Claro, o último livro da Bíblia vai tratar de maneira muito direta os últimos acontecimentos, mas eu até não vou exagerar aqui na minha argumentação. Toda a Bíblia ela é escatológica. Por que toda a Bíblia é escatológica? Porque você encontra acontecimentos escatológicos no Gênesis. Você encontra acontecimentos escatológicos no Pentateuco como um todo. Pentateuco começa no Gênesis e termina em Deuteronômio. Você vai encontrar argumentos escatológicos ali, vastos argumentos escatológicos, tá certo? Lembrando um fato interessante aqui também no campo da escatologia. Tanto é que para a gente compreender mais abertamente, por exemplo, os reinos finais no planeta Terra, em escatologia, tratados no Apocalipse, por exemplo, o reinado do anticristo, que começa no capítulo 6, por exemplo, do livro do Apocalipse, a gente tem que voltar lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é um livro que anda em conjunto com o livro do Apocalipse. E Daniel, claro, não precisava nem reafirmar isso para vocês, está até no nosso subconsciente isso daí, né? Daniel é um livro escatológico, assim como Zacarias é um livro escatológico, Oséias é um livro de escatologia, fala muito de soteriologia, evidentemente Oséias, mas ele também vai tratar de escatologia bíblica, tá certo? Então, os profetas maiores, profetas menores, até o livro de Salmos, gente. O livro de Salmos tem muito texto escatológico, quer um salmo devocional, quer um salmo sapiencial, quer um salmo, por exemplo, imprecatório. Alguns deles, vários deles, inclusive, vão tratar de escatologia bíblica. Então, portanto, essa matéria, escatologia, não é uma matéria, digamos, particularmente atrelada ao Novo Testamento, visto que são os livros finais da Bíblia, em particular o Apocalipse. Não. A ideia escatológica, até não exagero em dizer, a ideia escatológica na mente de Deus, ela já remete, começa a aparecer, senhores, desde o Antigo Testamento. Então, quando eu entendo esse sentido, é que Deus ele vai ver a história, digamos, com relação ao homem, com começo, meio e fim. O que começou vai terminar. Então, se está terminando, se tem os últimos acontecimentos, é aí que entra a questão escatologia, tá certo? E, evidentemente, claro, que temos que citar o Apocalipse no campo escatológico, que começa, né, o capítulo 1 do Apocalipse, a apresentação de Jesus, como ele se apresenta, e indo até o capítulo 4, por exemplo, do Apocalipse ainda, citando, a gente vê ali que é um tratado para a igreja, da primeira igreja, que é Éfeso, a última igreja, que é Laodiceia, ali é um tratado escatológico, mostrando como seria não só as igrejas literais que estavam ali na Ásia, que é esse grupo de 7, mas também ali mostra como a igreja se desenvolveria ao longo dos séculos. Então ali mostra o começo da igreja e mostra o final da igreja. Por assim dizer, de maneira metafórica, de maneira simbólica, Éfeso é o começo da igreja e Laodiceia é o final da igreja. Quando entra no capítulo 4, nós temos uma figura do arrebatamento, tá? Ali tem uma figura metafórica do arrebatamento, quando uma voz diz para o João, sobe para aqui, né? Começa o capítulo 1 assim, que ele vê ali uma porta, vê uma janela, vê uma abertura, um escape aberto no céu, e uma voz que o chama. E quando ele chega aos céus, ele vê 24 tronos, 24 anciãos e assim por diante. Capítulo 5, uma figura das bodas do Cordeiro. E quando entra no capítulo 6, quando se abre o primeiro selo foi aberto. Vocês conhecem muito bem a história, que João viu o livro selado, 7 selos e tal. Ninguém era digno de abrir esses selos para dar o quê? A abertura das revelações finais que vão acontecer no planeta. É uma metáfora que está num livro selado que precisa ser aberto. E João disse que ele chorava muito porque não tinha nenhum digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Aí Jesus se apresenta, o leão da tribo de Judá. É dito para João não chorar, porque eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno de abrir os selos. Então, ou seja,
O que que esse livro selado quer dizer para nós também? Que Jesus, ele está, eu vou usar um termo aqui, supervisionando e cuidando dos acontecimentos finais. Então, todo o plano escatológico dos últimos acontecimentos é através de uma ação de Jesus em abrir o livro selado, que vai dar vazão aos acontecimentos finais, retratados no Apocalipse e retratados também na Bíblia toda. E sempre reitero que é bom tê-los aí. Você pode comentar esses vídeos, tá certo? Claro que eu estou sintetizando, é uma visão panorâmica apenas, não tenho a pretensão, já expliquei isso na primeira aula, de esgotar o assunto, ou seria até muita soberba, né, gente, dizer que em 3 aulas, que é a nossa dinâmica aqui desse momento, fechar um assunto tão complexo, um assunto tão vasto, um assunto que até ao longo dos séculos deu tanta briga até inclusive, né? Porque todo mundo quer ser o pai da verdade, né? É o dono, não quer nem ser dono, ele quer ser o pai da verdade. É como se ele tivesse criado, um argumento infalível que ele detesse todo, digamos, o monopólio da veracidade. O único que pode dizer isso, acerca da verdade é o próprio, né? Jesus disse, eu sou a verdade. Então a verdade é ele. E a gente se cala. E todo aquele que quer combater a verdade, dizendo que ele é dono da verdade, não passa de um mentiroso. Pode ter certeza disso, tá, gente? Então, quando a gente pensa em escatologia, evidentemente que a gente vai pensar naquilo que é o maior auspício, a maior esperança do cristão, o arrebatamento da igreja, tá certo? Uns crê, outros não crê, e a gente tem que ser honesto em dizer para vocês, existem 3 escolas de interpretações da Escritura, 3 escolas com relação ao arrebatamento da igreja, tá certo? A escola pré-tribulacional, a escola mid-tribulacional e a escola pós-tribulacional. E tem muita gente honesta, gente, muita gente piedosa, muita gente, digamos, crente de verdade, pessoas espirituais até, que ora defende uma escola, ora defende outra. Tem pessoas, digamos assim, que são doutores em Escritura, doutores em Bíblia, que defendem uma escola veementemente e outras escola. Quando eu digo escola, argumentos de interpretação nesses 3 pontos, tá certo? Agora, citando brevemente cada um. A escola pré-tribulacional, ela diz que a igreja é arrebatada antes do início da grande tribulação. Por isso, pré-tribulacionismo. A escola mid-tribulacional, ela diz que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E a escola pós-tribulacional, ela diz o seguinte, a igreja ela vai passar por toda a tribulação, ela vai sofrer os horrores da tribulação e vai ser arrebatada só no final da tribulação. Eu confesso em dizer para vocês que todas essas interpretações, ela tem os seus pontos fracos e tem os seus pontos fortes. Agora, se você perguntar para mim, Pastor Celso Godoy, qual é a escola que você abraçou, que você defende, né? Digamos assim, no sentido de defender a escola que eu creio. Mas isso é uma resposta pessoal. Eu não estou aqui dizendo, aquele homem que defende isso, ele é um mentiroso, ele não presta, o diabo está usando ele. Não, eu não posso dizer isso, de maneira nenhuma. Como você também não pode propagar, até hoje eu não sabia de nada, mas o pastor Celso, um anjo de Deus, nos ensinou agora. Não, nós temos que ter uma visão crítica acerca da Escritura. O que é uma visão crítica? Você deve analisar e chegar a uma conclusão. Você vai orar, você vai ter ajuda de Deus. Agora tem um detalhe. Eu leio a Bíblia, eu vou orar e Deus vai me revelar. Querido, tem coisas que você pode espernear por 1000 anos, que Deus não vai te revelar, tá? Porque se Deus revelasse tudo para nós, parece que a vida até não teria graça, né? Tanto é verdade, isso que eu acabei de dizer, que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele, Senhor, quando é que vai ser tua vinda? Lembram? Eles perguntaram, naquele viés que eles queriam saber, quando que o Senhor ia restaurar o reino a Israel. O que Jesus falou? Eu não sei. Ele deu essa resposta, gente, simplesmente assim. Ele deixou claro, anjo não sabe, eu não sei,
Ou seja, esse departamento, esse mistério aí, ele só cabe a Deus. Naquele momento ali, Jesus deixou claro isto. Penso eu que Jesus chegando ao céu, Jesus estando no céu, como pessoa da Santíssima Trindade, ele vai, digamos, ter o conhecimento pleno disso daí. Tenho certeza absoluta disso. Agora, aqui no planeta, não é que Jesus estava limitado, é que Jesus simplesmente não quis revelar tudo. Lembra o Filipe lá em Cesareia? Cesareia, região marítima de Israel, bem próximo à cidade de Haifa, ali em frente ao Mediterrâneo. O Filipe perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus disse para ele: não, eu não vou mostrar o Pai para você. Mas por quê? Você quer ver o Pai? Olha para mim. Jesus deu essa resposta e pronto. Aí o Filipe podia pensar: mas eu estou vendo aí um ser humano, um homem de cabelo, de barba e tal, um ser humano. Eu quero ver Deus. Não. Então Jesus ali mostra um Deus moral, o que é o Deus que ama, o Deus que tolera, o Deus que perdoa, que estavam todos aplicados à pessoa de Cristo. Mas você já percebeu que o ser humano ele gosta de espetáculo? Não, eu acho que o Filipe queria ver ali um Deus com olho de fogo, com raios e uma roupa dourada e tal. Ele queria isso. Mas Jesus ele sempre foi muito simples nas suas explicações, nas suas aplicações. Ele foi tão simples que vocês observam as maiores declarações que tem nos evangelhos. Gente, não foi dito para grandes auditórios, foi dito para uma só pessoa. E até digo mais aqui, sem exageros. A frase mais importante que tem na Bíblia toda, que resume o Antigo Testamento, resume o Novo Testamento, foi dito para uma pessoa, João 3,16. Inclusive, a Bíblia faz questão de dizer que o Nicodemos, quando vai procurar Jesus, ele vai procurar de noite. Então, essa frase ela foi dita sem espetáculo, ela foi dita sem holofotes, ela foi dita sem palco, ela foi dita sem plateia, foi dito por um ser humano só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e vocês conhecem o resto, João 3,16. Então, Deus não é espetaculoso nesse sentido das suas revelações. Tem coisa que ele vai revelar e tem coisa que ele não vai revelar. Por isso que eu digo, tem muita gente que crê no pré-tribulacionismo, pessoas honestas, tá? No mid e no pós também. Fazer o quê? Agora eu, Celso, se for perguntar para mim, não. Eu, Celso, respondendo por mim, eu creio no pré-tribulacionismo. Ou seja, na minha visão teológica bíblica, e até lembro vocês, eu não estou aqui ficando em cima do muro. O pastor não define. Gente, lembra a primeira aula? A doutrina é uma doutrina aberta. Ninguém pode definir muitas coisas no Apocalipse. Tem coisas que são definidas. Tá pacote fechado. Exemplo, Jesus é o cordeiro que abriu os 7 selos. Tem alguma outra interpretação? Não. Doutrina fechada, foi Jesus. Deus está sentado no trono, doutrina fechada. A Nova Jerusalém vai descer do céu, doutrina fechada. Haverá um novo céu e nova terra, doutrina fechada. As testemunhas é o Enoque e o Elias, doutrina aberta. A Bíblia não afirma isso. Mas tem gente que afirma, não, essa doutrina está fechada e de fato vai ser o Enoque, vai ser o Elias, porque eles não morreram, né? Ou vai ser Moisés, porque o Moisés, o corpo dele não foi achado, mas a Bíblia diz, meu servo Moisés está morto. Então ele morreu sim, tá? Agora, colocando as testemunhas, por exemplo, como sendo Enoque e Elias, é um exagero escriturístico. Não existe confirmação bíblica nenhuma disso. A doutrina aberta, eu sei que vai ser 2 judeus. Agora, quem é? Se é uma doutrina aberta, quem sou eu para afirmar quem é? Agora, voltando àquele campo que a gente estava citando do pré-tribulacionismo. Eu tenho um argumento e eu me sinto seguro nesse argumento. Qual argumento? Observe comigo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, a igreja é citada, tá? Estando aqui na Terra. Isso é muito claro. Começa lá em Éfeso e termina em Laodiceia. É o período da igreja. Então tá ali, textualmente, tá registrado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu já falei para vocês, tem uma figura do arrebatamento ali. Mas a questão é o seguinte, do capítulo 1 até o 3, quando se começa a elaborar
as cartas do Apocalipse destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, nós entendemos o seguinte: a história da igreja teve um começo e teve um fim. O capítulo 4 é uma figura do arrebatamento. O capítulo 5 é uma figura das bodas do Cordeiro. O capítulo 6 é uma figura do início do governo do Anticristo. Aquele cavaleiro montado num cavalo branco, ele tem um arco na mão, ele sai vencendo e para vencer, tá certo? Ele é uma figura do Anticristo. E aqui eu trago um alerta. Se você pegar a Bíblia Shedd, tá? A Bíblia com comentários do Russell Shedd, que foi um grande erudito, ele já é falecido, ele contribuiu vastamente para a teologia bíblica do século XX, tá certo? Já é falecido, mas se você tiver a Bíblia Shedd, o capítulo 6, o Shedd, ele interpreta ali o capítulo 6 como aquele cavaleiro sendo Jesus. Quer ver só, um homem piedoso, um homem crente, que eu não duvido disso, mas teve um erro teológico grande. E ali na Bíblia você sabe, a escatologia, Apocalipse, tem 2 cavaleiros montados num cavalo branco. Capítulo 6 e o capítulo 19. Capítulo 19 é Jesus voltando em glória. Capítulo 6, observe, quando aquele cavaleiro aparece, a grande tribulação começa. Como que é Jesus? Jesus é o Cordeiro que abriu os 7 selos, capítulo 4, capítulo 5, tá? Do Apocalipse. E ele não é o cavaleiro do cavalo branco, ali é uma figura do Anticristo. Então, o que eu estava dizendo para vocês, na questão pré-tribulacional do arrebatamento, no capítulo 1, 2 e 3, a igreja está na terra. Capítulo 2, figura do arrebatamento. Capítulo 5, figura das bodas do Cordeiro. Capítulo 6, início da tribulação. E essa tribulação, senhores, começando num cavaleiro montado num cavalo branco, Anticristo. Ela termina no capítulo 19 com outro cavaleiro montado num cavalo branco. Agora esse cavaleiro é Jesus. E você pode analisar, pode ler atentamente, pode ler pausadamente, pode ler com um olhar analítico, com um olhar crítico até inclusive, do capítulo 6 até o capítulo 19, a igreja não é mais citada estando presente aqui na terra. Uma citação da igreja é feita no capítulo 19, justamente quando Jesus, cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem uma veste salpicada de sangue, tá certo? Ele está descendo ali com milhares de seus santos. Esse é Jesus. Você observa que nesse período, então, do 6 ao 19, é como se a igreja desaparecesse. Desaparecesse em que sentido? Acompanhe meu raciocínio. O capítulo 6 ao 19, ele está fazendo a cobertura, tá certo? Textual, documentada aqui nas escrituras, do que é o período tribulacional. Então, se está cobrindo o período tribulacional, por que a igreja não é citada? Por que a igreja não aparece aqui? Por que a igreja não está em texto nenhum desse período? A minha conclusão é o seguinte, por isso a minha crença no arrebatamento pré-tribulacional. A igreja não vai para a tribulação, porque quando, a tribulação é citada, já repeti aqui várias vezes, do 6 ao 19, a igreja não está presente. A igreja não está ali. Então, portanto, esse é um argumento fortíssimo que fundamenta um arrebatamento pré-tribulacional. E tem muitas pessoas, evidentemente, que eu respeito, que tem um argumento contra o arrebatamento pré-tribulacional, dizendo, não, a igreja tem que ser provada, a igreja tem que ser também sofrer perseguições, porque essa igreja atual, ela não sofre nada, não tem perseguição nenhuma, a briga maior que tem contra a igreja é de crente brigando contra crente, pastor lutando com membro, membro contra pastor, e essa bagaceira toda que você já sabe. E eu até concordo, gente, é uma grande verdade isso daí. Só que tem um detalhe interessante que essas pessoas têm que citar também. A igreja verdadeira, ela não vai para a tribulação. A igreja falsa vai. Quem que vai ficar na terra na tribulação, gente? Vai ficar as nações, vai ficar a nação de Israel e vai ficar a falsa igreja. O que é a falsa nação? As nações, desculpe. As nações são as pessoas que nunca aceitaram Jesus.
ou que recusaram Jesus. São nação porque são considerados gentios. A nação de Israel vai ficar aqui porque Deus vai tratar com eles no período tribulacional, porque a Bíblia chama o período tribulacional de aflição de Jacó. E a falsa igreja também ficará aqui, porque, observe, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, vai ser arrebatado. Falsa igreja, as organizações religiosas que se degladeiam entre si, ficarão assim, pode ser que se convertam, ficarão aqui, porque pode ser que se convertam pelos horrores do período tribulacional. Finalizando nossa matéria de escatologia, lembrando que é só uma visão panorâmica, lembrando que a gente trouxe alguns pontos que achamos importantes, na primeira, na segunda e agora nessa terceira aula. E claro, eu tenho que deixar isso aqui sempre frisado para vocês. É um assunto que não se fecha. É um assunto de uma doutrina aberta, tá certo? E falamos na segunda aula sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Eu dei um argumento para vocês acerca da não citação da igreja no período tribulacional, que é coberto de Apocalipse 6 até o Apocalipse 19. E claro que nesse meio, Apocalipse 6 a 19, dá para entrar Mateus 24, dá para entrar muitos textos do livro do profeta Daniel, que são períodos cobertos também dos acontecimentos tribulacionais. Um fato importante aqui, a palavra tribulação, ela quer dizer tilipsis, é um termo grego, tá, gente? E esse termo tilipsis, ele significa esmagamento, esmagamento. É como se fosse um esmagamento num lagar, sabia? A palavra esmagamento, tilipsis ou tribulação, é como se estivesse retratando o acontecimento do ato de se esmagar uvas num lagar. E a Bíblia diz lá, no livro do profeta Isaías, que Deus vai pisar essa terra como se fosse um grande lagar. Interessante. E eu também tenho que frisar para vocês que o período de maior salvação na terra é o período tribulacional, gente. Se você acompanhar, por exemplo, o Evangelho vai ser anunciado para todo ser humano aqui no planeta Terra. Jesus falou, e esse Evangelho do Reino, ele vai ser anunciado para todos para que ocorra o fim. O Evangelho anunciado para todos não é o Evangelho que a gente prega agora, tá certo? Porque a gente não diz, olha pessoal, aceite Jesus, venha para Jesus, que ele vai fundar um reino aqui na Terra. Não. O Evangelho que eu prego, o Evangelho que eu anuncio, é o Evangelho onde vai culminar, aos que creem, evidentemente, a retirada da igreja da terra, para escapar da tribulação. Depois da tribulação tem o Armagedon. Aí depois do Armagedon, sim, está registrado no Apocalipse, Jesus funda um reino na terra que terá durabilidade de 1000 anos. Para aqueles que creem no período milenial, porque tem gente que não crê, né? Fazer o quê? Depois do arrebatamento, depois da tribulação, depois da guerra do Armagedon, haverá sim um período de 1000 anos literais aqui na terra. Jesus, ele disse isso, está registrado no Apocalipse. João escreveu. No período milenial, Satanás é preso no início do milênio, é solto no final do milênio, tá certo? E as características do que será o reino milenial, você encontra em Isaías capítulo 11. Você lendo Isaías 11, você vai encontrar as características. Ali não tem o período, quanto tempo que vai ser, mas ali tem as características. Assim como lá em Apocalipse 20, não tem como vai ser as características do milênio, mas tem ali a contagem, quanto tempo será, e aquele número ali, 1000, e reinarão com o Senhor 1000 anos, são 1000 anos literais. Zacarias escreveu sobre isso também. Zacarias chega a dizer o seguinte, que quem morrer na terra, no período milenial, morrer com 100 anos de idade, vai morrer jovem, tá certo? Isaías 11, que eu já citei para vocês, também traz as características. O boi vai se deitar com o leão, o menino vai colocar sua mão na cova de um basilisco, e assim por diante. O urso vai pastar com o cordeiro. Então, o que é o período milenial nesse sentido que aparece em Isaías 11? É uma característica de uma plena shalom, de uma plena paz aqui na terra,
até entre os animais. Porque você sabe que o pecado do Éden, ele afetou o reino humano, o reino espiritual, o reino mineral e o reino animal. Ou seja, os animais antigamente, por exemplo, lá no Éden, eles não tinham essa ferocidade contra o ser humano. Adão dominava todos. Eles eram todos, por assim dizer, vamos colocar assim, servos de Adão. Tanto é que Adão deu nome para todos eles. Ok, sabemos disso. Agora eu tenho certeza que se tiver qualquer Adão que seja que entrar na jaula de um leão, ele vai ser devorado, evidente, né? Se alguém pegar uma cobra coral na mão aí, né? É uma víbora, né? Ele vai ser picado por ela e vai morrer com o veneno da cobra. Mas não era assim. O milênio vai voltar a ser dessa maneira. Uma paz entre homens e até animais. Então esse reino vai ser literal, pós-tribulação, pós-Armagedon, vai acontecer na Terra. E lembrando um fato interessante, como eu estava dizendo para vocês, período da tribulação, o período tribulacional, é um período de grande salvação na face da Terra. A pregação do Evangelho, como disse, vai ser plena, só que vai ser pregado o Evangelho eterno, por anjos, diz a Bíblia. O Evangelho do Reino vai ser anunciado por todos, a todos, aliás. Haverá duas testemunhas que, no período inicial da tribulação, vão anunciar o Evangelho nas ruas de Jerusalém. Está escrito isto. A escolha de 144 mil judeus selados, 12 mil de cada tribo. Só não está contado nesses judeus selados 12 mil da tribo de Dan, tá? Eles não serão escolhidos, o número de 12 mil, para que anuncie esse evangelho também. São selados, eles têm o selo de Deus. O que é o selo de Deus, gente? Isso aqui é importante. O selo de Deus, a pessoa foi selada. Selada por quê? Porque o Espírito Santo foi habitar nela. Então aqui já tem uma resposta para vocês. Aonde que estará o Espírito Santo durante a tribulação? Ele estará nos 144 mil judeus. Mas alguém diz, o Espírito Santo ele vai embora, ele vai levar a igreja da terra, não sei o que lá, e vai lá para o céu e não volta mais. Senhores, o Espírito Santo, ele é levado, ele leva a igreja ao céu, e ele volta, segundo o texto é claro, ele volta e sela estes 144 mil judeus, que agora ficarão na terra, anunciando o evangelho do reino. E tanto é que eles são selados que eles se tornam homens indestrutíveis. Ora, o que dá força, o que dá poder para o ser humano e assim por diante, nesse sentido que eu apliquei agora? A presença do Espírito Santo. Outro detalhe, milhões de pessoas vão aceitar Jesus na tribulação. Isso é textual. Apocalipse 7 em diante, deixa bem claro isso. Eles virão de branco, entrando ao céu, de toda raça, de toda tribo, de toda nação, justamente depois da pregação dos 144 mil judeus. E nós sabemos muito bem, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quem é? O Espírito Santo. Então, portanto, o Espírito Santo, ele leva a igreja dessa terra aos céus, porque a Bíblia diz assim, Paulo registra, nós nos encontraremos, subiremos ao encontro de Jesus nos ares. No arrebatamento, o Senhor Jesus fica nos ares. Da terra até os ares, quem é que vai nos levar? Eu não preciso nem dizer para você, o Espírito Santo que nos leva, é verdade? Então eu afirmo aqui para você, a carruagem que leva a igreja da terra até o céu, evidente que é o Espírito Santo dentro da igreja, no meio da igreja. Você pega Tessalonicenses capítulo 2, a segunda carta, onde a Bíblia vai dizer que agora aqui o mistério, né, da iniquidade, o ministério da iniquidade já impera aqui na terra, aguardando que seja retirado aquele que o detém, para que seja revelado o homem da perdição, o iníquo e tal, alusão ao anticristo. Quem detém o mal pleno aqui no planeta? Quem é que detém? Lógico, né, senhores? O Espírito Santo agindo através da igreja. Ele é o restringidor da plenitude de ação do mal no planeta. Se o planeta já está muito ruim, se o planeta tem morte, tem assassinato,
muita gente ruim que transita nesse planeta, homens malignos, pessoas malignas que transitam nesse planeta. Imagine, senhores, com a presença do Espírito Santo, o que não será desse planeta, gente, sem a presença do Espírito Santo agindo através da igreja? Então, a igreja, como sal da terra, como luz do mundo, a presença do Espírito Santo, ela age neutralizando a ação plena do mal. Só que, no período tribulacional, essa neutralização em si do mal, ela não haverá, porque é só um tempo de juízo de Deus na terra, mas de pregação do Evangelho. Agora, para que esse Evangelho seja pregado, precisa de homens selados, homens capacitados, com a presença de quem? Do Espírito Santo, que estará nos 144 mil judeus, tá certo? Então, na minha visão, a questão do arrebatamento é uma visão pré-tribulacional. A igreja não passa pela tribulação, uns dizem que vai até a metade, né? A visão mid-tribulacional, e outros dizem que a igreja ela tem que passar por toda a tribulação para que ela seja purificada. Alguém já disse isso. Senhores, o que purifica a igreja é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. À medida que você se entrega a Ele, você está debaixo do senhorio dele, esse sangue vai te purificando, vai te santificando, vai te separando com a ajuda da palavra, presença do Espírito Santo, desviando-se do mal e assim por diante, gradualmente. Não é eu sei que o sofrimento, às vezes também, não é sempre, né? Ele nos leva até Deus. Mas tem pessoas que são tão ruins, mesmo sofrendo, eles não se curvam, né? Não se dobram, né? É terrível isso daí. Então não posso dizer, a igreja vai ser purificada na tribulação, e alguns dizem que ela tem que passar para ser purificada. Não. Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. João escreveu: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é o sofrimento da tribulação, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, nesse sentido, senhores, olhando para o campo da escatologia bíblica, é um campo vasto, um campo grande, evidentemente. Não é só o Apocalipse que vai tratar da escatologia, vários livros da Bíblia, até, como eu falei, a Escritura como um todo, ela vai tratar de escatologia, porque tudo tem começo, meio e fim. E a escatologia é a doutrina dos últimos tempos, a doutrina dos últimos dias. E claro, tem muitos acontecimentos que nós estamos vivendo aí, porque a escatologia ela não deixa de ser uma atuação no campo profético, tá certo? E se é campo profético, toda a profecia tem 3 tempos, pessoal: passado, presente e futuro. O que é isso? Profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo e profecias que vão acontecer. Escatologia é isso. Tem muita coisa que já aconteceu. Período da igreja, ali o período de Éfeso já foi, e assim sucessivamente. Mas tem coisas que estão acontecendo e coisas que evidentemente vão acontecer ainda. E aí é que entra o campo escatológico, tá? E outro fato muito importante: nós não devemos agir no campo do achismo quando se diz escatologia, que é o campo profético. Por quê? Não é no campo do achismo. Porque se são profecias que estão para acontecer, ela quer dizer que não aconteceram. E para que eu tenha certeza da veracidade, isso aqui é importante, para que eu tenha certeza, repetindo novamente, da veracidade de uma profecia, qual é a única prova que tem? Ora, quando ela acontece, é evidente quando ela acontece. E tem profecias, guarde bem isso aqui, do campo escatológico, que você não estará aqui para vivenciá-las, que são profecias que não têm a ver conosco. Exemplo, os que crêem no pré-tribulacionismo, que é o meu caso também, são profecias que não têm a ver conosco e nós não estaremos aqui. Ou seja, nós vamos ver o acontecimento de Apocalipse 6, 7, 8, 9... Não! Se o campo é profético, crença do pré-tribulacionismo, evidentemente que nós não vamos vivenciar estes acontecimentos. Mas sim, todos os dias, toda hora acontece profecias que conotam a conclusão dos tempos, a volta de Jesus. O campo escatológico está em pleno andamento, em pleno cumprimento.
1 Timóteo 4:1 fala de apostasia final, estão vivendo um tempo de apostasia. Jesus falou que aumento de iniquidade, aumentou a iniquidade. Jesus falou de esfriamento de amor. Jesus falou filho contra pai, pai contra filho, toda hora a gente vê isso. Jesus falou de pestes, fomes, terremotos, guerras em vários lugares, toda hora a gente vê isso. Jesus falou que nação vai se levantar contra nação, todo momento a gente vê isso, toda hora, gente. Então nós estamos no andamento para o culminar de um grande acontecimento na Terra, que o campo escatológico vai tratar, que o campo escatológico vai lidar, por mais que seja uma doutrina aberta e não uma doutrina fechada. Que Deus em Cristo abençoe a todos.